Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Glórias a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né? De nessa manhã estar mais uma vez na casa do Senhor. E como a pastora aqui falou, né? Hoje às 18 horas temos aí o nosso segundo culto dominical, até nós aí voltarmos à normalidade. Se durante essa semana, se eu não me engano, dia 6 ou dia 8, né? Vai sair umas novas diretrizes, abolindo, né, essa restrição que pode circular somente até às 20 horas, a gente volta ao horário do culto às 19h30, tá certo? Então estamos aqui nessa opção de horário, porque à noite fica mais curto, né, o tempo, tem que fazer um culto quase que uma hora e pouquinho, fica mais difícil. Então, nós voltaremos, tá? Semana que vem, lembrando os irmãos, nós teremos a Santa Ceia. Então, a semana que vem, excepcionalmente, nós vamos fazer um culto só no período da noite, tá? Somente no período da noite. Semana que vem vai ser, se não voltar ao normal, por isso que os irmãos fiquem atentos aí à rede social, tá? Então, de vez em quando eu faço uma retransmissão, não ignora não, dá uma olhadinha no vídeo, que eu só vou falar assunto que é de mudança aí, né? Assunto que é concernente à obra. Pode ter certeza que você não vai receber um áudio nem um vídeo meu com conversa fiada, né? Porque eu não gosto de receber, também não gosto de enviar. Você mandar conversa fiada para mim, eu nem vejo depois, né? Eu tenho um vizinho meu que nós moramos lado a lado já fazem mais de 20 e poucos anos. Um dia ele virou para mim e falou assim: eu não tenho o seu WhatsApp. Eu falei: é verdade, né? A gente não tem. É vizinho porque eu falo mais de 30 anos. Eu era solteiro ainda, quando nós éramos vizinhos. E um dia eu dei o meu WhatsApp para ele. Irmão do céu, que treva. Primeira semana era banner de manhã, de tarde e à noite. Segunda semana de banner. Mas assim, quando eu falo semana, eu falo é todo dia. É bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o celular da gente vai enchendo daquelas porcarias lá, fica pesado, né? Ah, não dei conta, gente. Não dei conta, né? Então, como eu não gosto de receber, eu também não gosto de enviar. Então, eu sempre vou falar um assunto que é importante, ele é necessário, tá bom? Amém, pessoal? Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, no livro de Daniel. No livro de Daniel, Deus tem hoje uma palavra para nós aqui. E quero ser fiel àquilo que Deus me entregou. Ainda essa madrugada eu acordei, Deus ainda falou um pouquinho mais ao meu coração, oramos um pouco mais. Eu já tenho essa palavra há alguns dias, já ministrando em mim, devido a tudo que nós temos vivenciado e contemplado acerca da igreja. E Daniel, ele é um grande exemplo para mim e para você, como um cristão, né, que viveu diferenciadamente na presença do Senhor. Se você quer aprender a ser um cristão em meio ao mundo, Daniel é um livro excelente. Eu te indicaria como Daniel Flix, né? Você pode ler Daniel, assistir filmes sobre Daniel, e você vai ser assim, extremamente orientado. Como é, irmãos, você se manter fiel em meio a tanta corrupção, em meio a tantos problemas que a igreja hoje ela tem enfrentado, e os cristãos também. E eu quero hoje falar para você sobre, eu peguei 5 pontos, até o capítulo de número 6, 5 verdades que edificam a vida de um convertido, né? 5 verdades, que quando ele entende elas na sua vida, ele vive uma vida edificada, e a sua conversão, ela produz resultado, ela produz um efeito, porque tem muita gente que ela é convertida, e muita gente que se diz cristão, que não tem uma vida com efeito, não tem uma vida de ação e reação na presença de Deus, porque Deus ele encontra muitas barreiras às vezes na vida da pessoa. Ah, mas Deus não é poderoso, Ele não é soberano, Ele não pode entrar a hora que Ele quer. Não, Deus também, irmãos, Ele respeita opiniões. Deus, quando Ele quer cumprir um propósito, é inevitável. Isso aí nós vamos falar um pouquinho aqui nessa manhã. Mas tem áreas da sua vida que Deus, Ele vai deixar você ter responsabilidade sobre ela. E nós aprendemos nele a importância desse relacionamento com o Senhor. Eu quero convidar você a abrir aí no capítulo 1,
Mas antes eu quero receber aqui meu irmão Fagundes, a sua esposa irmã Josi. É muito bom ter vocês aqui hoje conosco, viu? Sejam muito bem-vindos. Como é que a Ressuscitar recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa aqui ama vocês, vocês são muito bem-vindos. Meu amigo de muitos anos, conheço o Fagundes, acho que já faz mais de 20 anos, né, Fagundes? Rapaz, há muito tempo. Ele era magrinho, tinha uns 50 quilos, esbelto, fartão, né? Mas há muitos e muitos anos nós já nos relacionamos, conhecemos lá pela loja, né, pelo trabalho, e hoje Deus nos dá a graça de sermos irmãos em Cristo, caminhando na fé. Isso para mim, é muito mais valioso que a gente vive hoje do que viveu no passado. Para mim, eu falo assim, quando a gente contrai, né, uma amizade, que ela chega a um nível espiritual, irmãos, isso é valioso demais, não tem dinheiro que paga isso, né? E eu fico muito feliz que às vezes eu corro as redes sociais, eu vejo amigos da minha infância hoje servindo a Deus, como muitos se perderam, a gente fica triste, né? Eu mais perdi amigos para o mundo do que ganhamos para Cristo, mas quando eu tenho um, assim, que eu vejo que se voltou para o Senhor, recebeu Jesus na sua vida, alegra, gente, alegra, né? Porque a gente viu que a nossa juventude, a infância, o Egito, que é o mundo, né? A Babilônia, que é o mundo, não destruiu aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Daniel capítulo 1 nos diz assim, verso 1: no ano terceiro do rei de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus de letra de D minúsculo, viu, irmãos? E os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Até aqui. Nós sabemos que Daniel, ele foi levado em cativeiro. Daniel, ele foi, como segundo os teólogos deduzem, nascido, criado em Jerusalém. E o fato de ele ter nascido e criado em Jerusalém, ele aprendeu os princípios de uma fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, eu sou o que sou. Para os judeus, como eles dão a nomenclatura, o Eterno. Daniel, ele tinha uma base espiritual, uma base de fé, que foi gerada na vida dele por ouvir os anciãos, por ouvir os sacerdotes e o sumo sacerdote que havia em Jerusalém até o dia do cativeiro. Então nós vemos que Daniel era alguém que nasceu num berço que nós hoje poderíamos chamar como um berço judaico, para nós como um berço cristão, fazendo um paralelo, fazendo aqui uma comparação com a vida de um cristão. Daniel, ele nasceu num berço judaico, cresceu numa casa cheia de experiência, cheia de história, que encantava o coração desse menino. Esse menino, ele vai se desenvolvendo, aprendendo nesse contexto do que é servir ao Eterno, como muitos de nós cristãos. E ele agora chega no ápice da vida e na juventude dele, e ele tem que viver tudo que ele aprende. Diz, irmãos, alguns historiadores, que a Babilônia, ela não chegou de uma vez e conquistou Jerusalém. Foram 14 anos de opressão e sitiamento em volta de Jerusalém. Foram 14 anos que a Babilônia ficou cercando, levando cativo, roubando os tesouros de Jerusalém. Os melhores homens, os mais sábios, os melhores artífices, os melhores profissionais que havia em Jerusalém estavam sendo levados em cativeiro. A Babilônia pegava essas pessoas, levavam para a sua terra, treinava essas pessoas nos seus costumes, e lá eles trabalhavam pelo reino da Babilônia. Daniel, ele sai praticamente na primeira leva de cativos que foi para a terra da Babilônia. A Babilônia, para nós cristãos, ela é comparada como um paradigma do mundo. A Babilônia, irmãos, é o lugar da corrupção, é o lugar, irmãos, da perversão, da sedução. Porque quando os judeus chegavam na Babilônia, eles se encantavam com o que eles viam.
Tanto que a Babilônia, nós sabemos que ela tem uma das 7 maravilhas do mundo, que são os seus muros, os muros da Babilônia. A Babilônia, irmãos, era um lugar que quando eles chegavam cativos, eles falavam como se fosse, irmãos, um missionário saindo do Brasil para ir para fazer missões, não sabendo o que encontra na frente. De repente Deus faz o avião pousar, irmãos, em Miami. Ele fala, glória a Deus de ter que fazer missões. Eles chegavam na Babilônia diante de todo sofrimento, de toda dificuldade. Tinha, irmãos, ali uma estrutura que eles viam possibilidade. Tantos que quando o cativeiro da Babilônia acabou, 70 anos depois, muitos judeus não quiseram voltar. Constituíram família, ficaram, enriqueceram lá. E não quiseram voltar, ficaram na Babilônia. Nem todo judeu que foi para lá, foi para ali a terra de Sinai, voltou. Babilônia, irmãos, para Daniel, era um lugar de viver, irmãos, a sua conversão. Daniel cresce, e a hora, irmãos, de ele mostrar para Deus que ele estava com a presença de Deus enraizada dentro da sua vida. Aqui me faz pensar o cuidado que eu tenho que ter com aquilo que meus olhos me apresentam, com aquilo que os meus olhos me mostram, porque tem muita coisa que parece bom ao homem, mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Daniel, irmãos, ele chega na Babilônia e ele não se encanta com a Babilônia. Ele, na verdade, fica, irmãos, com os seus pensamentos, o seu coração enraizado em Jerusalém. Jerusalém era o lugar que tinha o templo do Deus Altíssimo, o lugar da habitação eterna do Senhor na terra. Jerusalém, irmãos, agregou uma posição que para o judeu é a terra santa, é o lugar escolhido, é o ápice do mundo. Tanto que se você abrir um mapa, você pode ver que Jerusalém está no centro do seu mapa. Se você correr para a direita, para a esquerda, ele tem a mesma medida. Agora pergunto, é coincidência isso? É porque tem um propósito maior com aquele lugar. E Daniel, irmãos, quando ele vai para esse lugar, ele já vai com uma mente, entendendo que lá ele teria que lutar para não abandonar o Deus que ele conheceu através, irmãos, dos relatos dos antigos, dos seus pais, seus avós. Daniel, irmãos, ele era tido como um dos nobres. Era alguém que cresceu dentro do palácio, e a gente sabe, irmãos, que dentro do palácio, normalmente, toda a autoridade quer estar perto do rei. Daniel andou lado a lado com os sumos sacerdotes, ele falava com os adivinhos, como eu disse numa live, os adivinhos, ele era, irmãos, a primeira classe de profetas que havia sobre a terra. E Samuel diz que os profetas de hoje são, na verdade, os adivinhos do passado. Daniel, ele teve um relacionamento com o sagrado, ele teve um relacionamento com o sobrenatural. E agora, terra estranha, cativo, com a marca, irmãos, e o estigma de alguém que estava ali como preso. Ele teria que viver agora algumas verdades no seu coração. E Daniel, irmãos, ele prova para mim, para você, e me mostra, te mostra, nos ensina que quando nós temos bem definido algumas verdades, nós somos edificados. Se edificar significa ser, irmãos, plantados com solidez. Nós somos firmados em uma terra, irmãos, que ela produz independente de onde ela está. Ela brota onde seja, até no deserto dá, irmãos, o fruto. Não existe seca, não existe angústia, não existe choro nem ranger de dente que vai aplacar a vida de alguém que é edificado como um verdadeiro convertido. E Daniel, irmãos, ele me ensina, em primeiro ponto, de início, que é o fato de ele sair de Jerusalém e ir para a Babilônia. Ele me ensina que o homem que é convertido, aquele que para alguns é determinado como eleito, outros para o escolhido, outros, como os predestinados, alguém que já está, irmãos, em relacionamento com Deus, ele já não é mais dono do seu próprio caminho. Não é dono do seu próprio caminho. João ratifica isso aonde? Em 3:8, dizendo que o vento, ele vem da onde ele quer, a gente ouve o seu barulho, ele vai e a gente não sabe para onde ele está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus, ele entende, quando ele se converte, que o seu caminho já não vai ser mais aquilo que ele quer, mas é aquilo que Deus destina para a sua vida, é aquilo que Deus determina para o seu caminho. Quando nós entendemos isso, os movimentos criados por Deus não geram dor. Os movimentos criados por Deus na nossa vida, porque Daniel não estava onde ele queria. Talvez se você chegasse em Daniel e pudesse: Daniel, onde você gostaria de estar? Daniel falava: Jerusalém, cidade santa. Daniel, ele entende que Deus muitas vezes vai nos colocar em lugar que nós não gostaríamos de estar, e lá é que Deus vai fazer a grande obra na nossa vida. O nosso mal é querer estar onde a gente quer, a gente criar um padrão para nós. E o verdadeiro convertido, aquele cristão que já teve esse encontro genuíno com Deus, ele é movimentado como o vento, porque nascido do Espírito, é plantado na terra onde o Espírito quer. É lá que você produz, é lá que você flui, é lá que você floresce, é lá que Deus vai fazer coisas grandes. Pastor, aonde é? Ore a Deus, pede a direção e Ele vos dará. Muitas vezes vamos ser colocados em lugares, irmãos, que nós olhamos para a estrutura e falamos: é isso que Deus quer para mim? Nossa, é nessa casa que Deus quer que eu more? Não é assim, mas é nessa casa que você vai ser feliz. Eu e a pastora Marta, no começo do nosso casamento, vivemos uma grande dificuldade. Meu sogro com câncer, nós tivemos que morar junto para cuidar do meu sogro, da minha sogra. Nós vivemos uma vida, a vida nossa toda é cuidando dos nossos pais, tanto da parte dela como da minha parte. E nós moramos numa casa, irmãos. Meu sogro começou a construir uma casa no fundo da casa dele. Olha só como é que é isso. Construiu uma casa no fundo da casa, uma casa boa, uma casa feita de tijolos, sobrada, e foi fazendo. Meu sogro era pedreiro, e ele teve um câncer, que foi muito avassalador. O câncer pegou na garganta, que comeu ele todinho, a ponto, irmãos, de um dia, ele está no tanque assim, caiu a língua dele, para vocês terem ideia. Pensa uma coisa terrível, não podia comer, olhava as pessoas comendo, tinha fome, não podia, e nós aí com toda essa possibilidade. E Deus, irmãos, eu e ela, nós éramos recém-casados, nós estávamos com um ano de casado praticamente. Morávamos num apartamento, nós somos o primeiro morador, último andar, casalzinho novo, irmãos. Pensa na benção, Deus falou assim: vocês vão sair daqui, vão morar lá nessa casa, que Ele vai sair. Meu sogro acaba a casa, inacabada, ainda muda para esse sobrado, e eu e a Marta fomos morar na casinha da frente, que estava servindo a eles. A nossa casa, irmão Leandro, tinha uma escora no meio. A casa tinha um trinco, irmão, que você enfiava a mão assim, ó. Mateus tinha 1 ano de idade. Mateus tinha 1 ano, ele está com 26 anos. Eu botei o aniversário dele, botei 27. O pai está me deixando mais velho, né? Mateus tinha 1 ano de idade. A nossa casa, irmãos, tinha uma rachadura que você enfiava a mão nessa rachadura. Pensa, tempos difíceis, a loja passando por apuro. Nossos pais doentes, porque quando um adoece dessa maneira, todo mundo adoece junto, a mentalidade da gente fica deprimida, vivendo de cesta básica de igreja. Irmão, foi um período terrível na nossa vida, só que era o começo do nosso casamento. Eu e a Marta começamos o nosso relacionamento muito apaixonado um pelo outro, mas nós tivemos uma certa fase, uma crise, porque ela engravidou logo no comecinho do nosso casamento. Vou contar a verdade, um pouquinho antes do nosso casamento. Já casamos com ela grávida. E... não vou falar nada. Pula essa parte. Abafa o caso. E nós começamos a ter muito atrito, porque gravidez, começo de casamento, mas ali naquele lugar, era o lugar que nós queríamos estar? Não. Nós queríamos viver aquela circunstância? Não. Mas eu vou dizer para vocês, foi o melhor lugar que Deus me plantou até hoje no nosso casamento. Nós morávamos, essa casa, irmão Fagundes, as portas tinham 1,60 m de altura, para você ter ideia. O telhado, você levantava a mão, você batia a mão no telhado. Assim. Era uma casinha muito antiguinha na Vila Toninho. Pensa a Vila Toninho, há 20 e tantos anos atrás, violenta. Era um lugar, irmãos, que você falava de alguém de boca de fumo, né? Você falava lá. Era um lugar com muita violência, história, uma marca, um estigma em cima. Hoje a Vila Toninho é uma bênção.
mas foi muito difícil morar lá naquele tempo. Era o lugar que nós queríamos estar? Não. Mas foi naquele lugar que Deus edificou o nosso casamento e nós prosperamos. Estamos aí há 26 anos juntos, para a honra e glória do Senhor. Meus filhos todos na casa do Senhor, meus agregados, a Nayara, o Rodolfo, que são meu genro e minha nora, estão aí firmes e fortes no caminho do Senhor. Mas o que eu entendo? Naquele lugar não foi uma escolha minha, não foi uma vontade minha. Deus tinha um plano com aquele lugar, e ali nós aprendemos a nos respeitar, porque era um espaço muito pequeno, as dificuldades físicas eram grandes, e ali a gente teve que se entender, porque senão a gente não conseguia ficar naquele espaço. Muitas vezes você não entende o casamento que Deus te dá, você não entende o emprego que Deus te dá, você não entende a igreja que Deus te dá, você não entende o ministério que Deus está te dando. Mas eu quero te dizer, se é Deus que te plantou ali, não tenta querer viver a sua vontade, segue o fluxo. Deus tem um lugar, irmãos, melhor e muito mais estável para estabelecer você. Deus vai te fazer mover naquilo, e uma hora que Ele te parar, você vai fluir. Daniel se moveu, irmãos, de Jerusalém a Babilônia eram quilômetros e quilômetros. Eu acho que dava mais de 100 e tantos quilômetros. Agora, quanto? 600? 600 quilômetros de carro, com os carros bons que nós temos hoje, você faz aí em 4 horas e meia, 5 horas. Faz ou não faz? Eu conheci gente que fez São Paulo a Rio Preto em 3 horas e meia, pisando fundo. Aí, ó, olha os doidos aí, ó, pastorete. Mas pensa 600 quilômetros a pé, amarrado, hora arrastado, sem direito de parar, porque você vai daqui para São Paulo, você para, vai num posto, toma um café, vai no banheiro. Você tinha que fazer as suas necessidades andando. Você sabe que no deserto, a areia chega a 50, 60 graus, os pés dão bolha. E Daniel foi carregado nesse propósito, vivendo sofrimento, mas dizendo: eu não vou negar o meu Deus, não vou abandonar minhas convicções. Se Deus fez isso, é porque Ele tem um propósito maior. E eu quero te dizer, aonde Deus te colocou nesse momento, se foi o movimento dEle, firma os teus passos ali, não nega o teu Deus, viva os princípios dessa conversão. Deus vai te prosperar, vai mudar essa situação, Ele vai te ensinar a viver nesse lugar. Daniel me mostra que quando ele entende isso, ele não teve dificuldade na Babilônia. Logo ele já chegou mandando, chegou já colocando alguns pingos nos is lá. Primeira verdade, você é saber que você não é dono do seu próprio caminho. Irmão, serve a Deus, entregou a sua vida para Jesus, esquece, você vai viver a vontade de Deus. Deus vai te colocar onde Ele quer, e lá você vai ver o que Deus vai fazer. O segundo ponto que eu aprendo aqui com Daniel: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, né? Verso 12, 6:12. Daniel, ele entende que naquela terra havia um problema e uma crise de idolatria. Irmãos, nós como cristãos temos que entender esse princípio, tem que gritar todo dia no seu ouvido, na sua mente, na verdade, e tem que ser firmado no nosso coração. Você pode tudo. Quem diz que como cristão você não pode? Pastor, posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Você pode tudo, mas não convém. Não convém. Pode, irmão, mas não tem pastor nessa terra que possa proibir você de fazer qualquer coisa. Mas tem que entender que a sua vida conversa, ela não te permite todas as coisas. Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele contempla o panorama. Olha só como que é a direção de um homem com visão de Deus. Existia uma tradição na Babilônia, e eu descobri isso estudando isso, que todos os produtos conservados, por exemplo, os grãos do celeiro, tinha uma imagem de Marduk dentro dos grãos, misturado nos grãos. A comida era consagrada. As bebidas estocadas, porque o vinho não fazia agora e tomava à noite, era estocado, era fermentado, levava tempo, isso era meses. Ficava uma imagem de Marduk lá também.
como se fosse um vigia, e abençoando, consagrando tudo aquilo aos deuses estranhos. Daniel chega e observa aquele panorama e entende que tudo que havia na Babilônia era consagrada a Deus. Daniel usa uma estratégia mais do que rápido. Tem muita gente que fala, né, e prega, e muitas vezes eu ouvi isso, e eu acatava essa verdade, que Daniel ele rejeita a comida da Babilônia. Ele não rejeitou. Na verdade, Daniel ele selecionou a comida. Porque ele chega, irmãos, ali no chefe dos eunucos e faz um pedido: olha, queremos comer só legumes, eu e meus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora Daniel, ele faz uma seleção, porque ele entende uma coisa, ele fala assim: não, vamos querer legumes, porque legumes tem um problema. Se você plantar um legumes agora, se você não comer em tempo rápido, qual é a estratégia que Daniel... Não é possível. Porque você nasceu um ser moral, inteligente, uma pessoa com consciência, você tem a noção do que é o certo e do que é do errado. Você pode até errar, mas você se conformar com o erro, desculpa, isso é não querer viver uma vida de convertido. Isso é não querer viver uma vida transformada. Daniel, ele seleciona. Cristão é isso, amado. Aquele que entende a sua conversão, ele seleciona. Você vai selecionar amigos, você vai selecionar o que vestir, o que comer, o que beber, o que falar. Não é? Cristão desbocado, cristão maledicente, cristão que xinga, fala palavrão, que usa isso como regra. Ué, então teu Deus não tem efeito na sua vida, seu Deus é uma mentira. Que tipo de Deus você serve? Que tipo de conversão você tem, se você não é capaz de selecionar determinadas coisas que vão criar uma edificação no Senhor? Eu mesmo sou um exemplo de palavrão, irmãos. Pastor, mas de vez em quando escapa um, escapa, de vez em quando eu solto um aí, irmão. Se me pegar meio nervoso, de vez em quando eu falo um pá, dou um ponte que partiu aqui, um ponte que partiu ali. Eu xingo às vezes também. Mas qual é a diferença? Desculpa, reconhece. Falhar, todo mundo falha. A Bíblia diz que não há um justo que não peque. Estamos contaminados pela natureza pecaminosa da carne, não tem como a gente fugir disso. Enquanto estivermos na carne, o próprio Jesus teve uma manifestação de ira, não foi? Não fez um chicote? É que eu quero acreditar que os escritores bíblicos aqui pouparam certas coisas, mas eu acredito que Jesus deve ter xingado, era muito, não pejorando, mas falando da realidade do caráter daquelas pessoas. E às vezes na hora do nervoso a gente fala umas besteiras. Você que contrai uma palavra na hora do nervoso de alguém, aprenda a perdoar, porque se aquela palavra foi construída no fervor da ira, ela também vai se apagar ali na paz, no sopro da paz. Vai passar. Agora, o que não podemos permitir é se assenhorar de nós um costume, algo que fica continuamente habitando dentro de nós. Temos que aprender a selecionar. Pastor, como que eu mudo o meu falar? Começa a ler Bíblia que você para de falar. Davi disse o quê? Senhor, põe guardas à porta do meu coração. Se do coração procede o meu falar, pronto, acabou. Sim ou não? Mudo o meu falar ou não mudo? Daniel, ele não era amigo de todo mundo da Babilônia, tanto que muitos viraram inimigo dele. Daniel, ele é ali seletivo até nas suas amizades. Na hora que o cerco aperta, para que Daniel corre? Para os sacerdotes da Babilônia? Para os adivinhos? Não. Ele vai para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tinha um grupo de amigos, seleção dele era um grupo de amigos. Opa, vocês são homens de Deus, fiquem comigo aqui. Vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção. Gente, a gente cria, a gente vive, melhor dizendo, um problema. Qual é o nosso erro? A gente vai para a rede social, vai para amigos ímpios, vai para pessoa que não tem vida com Deus, vai para pessoas que só pisa na bola, e a gente quer ser orientado por gente assim. Não dá conta. Você tem que aprender a selecionar. A edificação na sua vida de converso vai acontecer a partir do momento que você aprender a viver esse princípio bíblico. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas são lícitas, mas você tem que aprender a selecionar. Nem tudo convém. Posso tomar um copo de cerveja? Posso. Vai me desviar? Não vai. Pastor, eu tomo vinho na minha casa. Parabéns, você é uma pessoa, beleza.
Se você tomar com seriedade, e eu não vou dizer para você que você vai para o inferno por causa de um copo de vinho. É um absurdo eu te dizer isso. Só se aquilo se tornar uma raiz, uma malignidade, você toma um copo, você fica alterado, e você faz besteira na sua casa, corta, seleciona isso na sua vida. Não presta. Se te faz pecar, se te faz ceder aqueles princípios que formam a sua fé, para. Isola isso da sua vida. Aprendo com Daniel. Uma das verdades que edificam a minha vida como convertido é que todas as coisas me são lícitas, isso nem tudo me convém. Daniel, gente, ele mudou a sua pátria, mas ele não mudou os seus valores espirituais. A pátria agora dele, pátria física, era a Babilônia. Às vezes a sua pátria física vai ser num bairro que você não quer. Talvez a sua pátria física vai ser familiares que você não quer. Deus às vezes dá uns cunhados que é uma benção para a gente, né, irmão? E eu tenho cunhado benção, graças a Deus, todos eles são bênçãos. Mas tem cunhado que é treva, tem sogra que é treva, tem sogro que é treva, tem primo que é treva, tem tudo isso na vida da gente. Você não escolhe isso é agregado. De repente é a pátria que Deus vai te colocar. Mas quando você está lá e não mudar os seus valores espirituais, Deus vai te abençoar naquele lugar. Eu já contei para a igreja aqui quanta resistência eu e a pastora Marta tivemos quando nós nos convertemos. Toda a nossa família é católica e católica. Aquele que não é bem, por exemplo, que nós temos católicos presentes nos trabalhos das suas igrejas. Nós temos a tradição católica enraizada. O começo foi uma treva, mas Deus nos plantou na nossa família. E hoje, quem que ora na hora da janta? Quem ora nas nossas reuniões? Chama o Marcelo para orar. Chama a Marta para orar. A família tem um aperto, pastor, irmão Paulo. Minha família lá, alguém está doente, deu dengue, deu Covid, deu suspeita. Em quem que eles correm primeiro? Vai no Marcelo e na Marta que eles vão orar. Está entendendo o mistério da sua vida, irmão? Aleluia! Por quê? Porque na hora que nós estamos junto com eles, nós não tocamos naquilo que é ilícito. Somos o sal da terra e a luz do mundo, no meio de uma geração corrompida e pecadora. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. 3, o ministério é despertado ou ressuscitado. Diga comigo, o ministério, ele é despertado ou ressuscitado fora, dá enfático, enfatiza isso aí, fora da zona de conforto. Olha só, Daniel estava numa terra, já foi para um lugar bom, está lá, firme com Deus. 1 ano passando, 2 anos passando, numa zona de conforto dentro do palácio, bem tratado, estava comendo aquilo que ele viu que era bom, andava nos átrios dos melhores lugares da Babilônia. Deus fala assim: eu preciso mexer nessa terra. O que Deus faz? Manda um sonho para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o sonho mostra a estátua que, eu não vou entrar em detalhes dessa estátua, que fala dos reis que viriam a seguir. Nenhum adivinho, nenhum homem chamado de Deus de letra minúscula lá na Babilônia foi capaz, pastor Hermes, de resolver esse problema. Foram chamar Daniel? Diga comigo, não, ninguém foi chamar Daniel. Você pode ler o texto. Daniel ouve que Deus decretou o quê? A morte para todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Daniel tem uma atitude. Daniel, ele olhou e falou assim: é hora de agir, é hora de sair da zona de conforto. Daniel tinha um ministério. Deus anteriormente diz que ele deu a todos ali a graça da administração, mas para Daniel a revelação de sonhos e visões. Daniel recebe um ministério diferente para a vida dele. Só que Daniel está adormecido, está quietinho. Vou ficar tocando meu tecladinho aqui. Tem que sair para profetizar. Está lá, quietinho. Tá bom. Daniel está suave, como a gente diz hoje. Só que Deus manda uma perseguição. Deus manda, irmãos, ali Arioque, vai matar todo mundo. Daniel faz o quê? Corre até Arioque. O que está acontecendo aí? Deu uma de João bobo. Já tinha ouvido o que tinha acontecido.
Que história é essa que estão falando aí? Parece que tem sentença. Para todos os sábios, inclusive você, Daniel, você vai pôr a tua cabeça na forca. Daniel, irmão, corre na presença do rei, arruma um esquema, entra na presença do rei e de Nabucodonosor pede, Nabucodonosor, me dá uns dias, eu vou trazer a revelação. O ministério de Daniel aconteceu quando ele saiu da zona de conforto, gente. Sabe qual é o problema? Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas no nosso comodismo, nas nossas seguranças. Irmão, eu sou uma pessoa extremamente problemática. Eu construo zonas de conforto para mim. E todas as vezes que eu construo, Deus manda um vento, arrebenta tudo. E Deus me faz ter que recomeçar tudo de novo. Porque é a hora que eu mais me acomodo. É a hora, irmãos, que eu mais relaxo a minha guerra. Sabe por que você relaxa a tua guerra? Porque está confortável. Ah, pastor, mas eu estou cheio de problemas. Tá bom, você está confortável dentro dos seus problemas. Os seus problemas são os seus álibis. Os seus problemas são as suas justificativas. Os seus problemas são aquilo que está te fazendo acovardar da verdadeira responsabilidade que você tem de fazer o seu ministério acontecer. Sai dessa zona de conforto, assume aquilo que Deus tem te dado, fala: Senhor, me dá a sua unção novamente, me renova para um propósito novo. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo, vai ver se Deus não mexe na estrutura da casa, não mexe na estrutura da tua vida ministerial, espiritual. Ele mexe em tudo que está na nossa vida, Ele envolve a terra. É como a mão do agricultor. Você já viu o agricultor mexendo na terra? E vai, joga aqueles minerais, e vai fazendo, tira os carrapichos, tira as ervas daninhas, e você fica lá num terreno bom e sólido. A zona de conforto. E ainda eu compartilhei até essa semana o Diego, genro da irmã Kátia, né, cunhada da irmã Isabela, colocou que na zona de conforto não nasce nada. E é verdade. Não é verdade. Deus havia me ministrado naquela semana, e aquele menino depois colocou uma postagem falando disso. Zona de conforto é um pântano, irmãos, na nossa vida. Zona de conforto, sabe o que acontece? Você vai andando, você acha que você está indo, mas você está afundando. E quando você percebe, você está atolado até o pescoço, que você precisa de ajuda para sair. Mas tem que gritar socorro. Se você não gritar, não resolve a situação também. Pede ajuda se preciso for. Vem na gente, pastor está aqui, liderança está aqui. Fala conosco, fala com seus líderes. Tem que se comunicar. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Zona de conforto vai esterilizar a sua fé. Ah, eu estou bem aqui na minha casa. Ah, eu estou bem assim. Quem mandou? Você acha que Deus te levantou para você ficar aí? Ali, limpando essas cadeiras aí? Não, te limpou para trabalhar, para fazer, para realizar, para desenvolver. Daniel, irmãos, ele teve que ser estimulado. Olha para a igreja. Por que eu e você estamos aqui? Porque Deus enviou uma perseguição na igreja. Porque senão, sabe o que estava acontecendo? Os 11, né? Os 11 apóstolos estavam fechados dentro de uma sala chorando. Ai, mataram Jesus. Acabou tudo que nós aprendemos com ele. Jesus, lá do céu, né? Falou: o quê? Mandou um sopro. Mexeu com a igreja. Mandou a perseguição. Davi, irmãos, enquanto foi perseguido por Saul, sabe o que Deus fez? Fortaleceu Davi com um exército. Mas Davi sabia que havia uma unção de rei sobre ele. Os apóstolos sabem que havia uma unção de apostolado sobre eles. E você sabe que há uma unção de homem de Deus, de mulher de Deus na tua vida. Se movimenta. Sai dessa zona de conforto, se mexe. O melhor lugar para você desenvolver, para ressuscitar o seu ministério. Ah, eu já fui isso, já fui aquilo, não sou mais. É ainda. Só está parado. Só está adormecido. Vai levantar quando você bater a poeira, trocar as vestes, fala: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Vamos dizer eis-me aqui nessa manhã para o Senhor. Deixa Deus te usar. Isso é muito valioso para o Senhor. Não negocie os seus princípios espirituais. Nunca. Quarto, a recompensa. A recompensa do Senhor é que importa. A dos homens são apenas acréscimo. Avançando para o capítulo número 4. Melhor, capítulo 5. Daniel estava lá.
já estava agora reconhecido como um adivinho, ganhou posição. Daniel, ele já era visto como aquele que revela visões e sonhos. Ministério estava acontecendo. O rei Belsazar resolve fazer uma festa, chamar todos os poderosos lá, chamar a galera, e o funk comendo quente, a coisa comendo quente lá, né? Aparece na parede um dedo escrevendo: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Teu reino foi pesado e ele foi dividido. Foi reprovado e foi dividido. Daniel estava tranquilo. Belsazar se apavora com aquela visão e chama Daniel. Daniel vai e dá para ele a solução do problema. Ele dá a revelação da escrita, porque foi escrito no aramaico. E ele era um judeu, tinha conhecimento do que foi escrito. Daniel resolve a questão e o rei vem recompensá-lo com riquezas, com joias, com roupas finas, e vem com todos os aparatos para ele. Cuidado para você não vender o seu ministério por qualquer recurso dessa terra. Acha alguém aí pertinho de você e fala assim: cuidado em trocar o que você tem na mão por uma proposta que aparentemente é melhor. Cuidado. Muitas vezes aquilo que é belo, valioso, aquilo pode ser, irmãos, uma arapuca tremenda para a destruição da sua vida. Se Belsazar compra Daniel naquele momento, Daniel estava na mão dele. Daniel estava na mão dele. Daniel dá uma resposta para ele, que nenhum recurso dessa terra é maior do que o prazer de servir ao Senhor. Daniel fala: fica com as tuas riquezas, que eu vou revelar esses sonhos sem contar com nada disso. Irmãos, primeiro lugar, primeiro princípio da vida de um cristão é agradar a Deus, sempre. Ah, pastor, mas eu ganhei dinheiro, eu enriqueci, recebo um salário melhor, glória a Deus. Isso são acréscimos de uma vida que você viveu para Deus. Reconheceu em primeiro lugar que foi Deus, sabe que foi Deus, é só Deus na sua vida. Daniel mostra isso, que ele não se corromperia por nenhuma proposta feita pelos reis ou por qualquer liderança da Babilônia. Irmãos, hoje estamos trocados nossos ministérios por um emprego melhor, temos trocado os nossos ministérios por um palanque, por um altar, por um púlpito, que muitas vezes nos dá, irmãos, alguma oportunidadezinha melhor. Está se esquecendo que Deus te colocou no lugar que é onde Ele vai te honrar, e pode ser campo árido, pode ser campo de toco, pode ser campo, irmãos, que você tem que limpar, mas é lá que Deus vai te fazer próspero. É lá. Daniel lhe dá esse princípio para nós, e ele, edificado nesta verdade, ele revela. Sabe o que acontece? O rei não quis de volta. Deus ouviu o que Daniel falou, Deus honrou o Deus Todo-Poderoso, e ali ele recebeu essas recompensas, no final do capítulo 5. Amém? A sexta verdade, vamos repetir tudo junto? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Glória a Deus. Está com medo do Covid? Está com medo da dengue? Está com medo do quê? Está com medo do câncer? Está com medo da diabetes? Está com medo do quê? Está com medo da situação financeira? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Daniel, ele mostra, irmãos, no capítulo de número 6, ele fazendo a coisa certa, vivendo o seu ministério. Ele é, irmãos, traído por alguns e lançado na onde? Na cova dos leões. E a propósito de pastor Edson aqui, pastor Hermes aqui, eu me sinto um leão na cova dos Daniéis, né? Ali, irmãos, Daniel é lançado naquele lugar. Se fosse eu e você, qual seria a primeira reação? Medo.
Mas Daniel, ele me prova que alguém que vive a sua conversão genuinamente e tem a certeza de quem é o seu Deus e sabe que está fazendo a coisa certa, ele não teme a morte. Até a morte é um prazer na vida do justo. A morte é um prazer na vida do justo. O apóstolo Paulo disse: para mim morrer é ganho. Será que eu e você pensa assim? Mas também, que medo de morrer, eu não sei se vou para o céu. Amado, que conversão é essa? Se você não tem a certeza da sua salvação, se você não anda firmado pela verdade, que por você crer em Cristo, amar a Cristo, Ele já promoveu a salvação na sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi confirma isso na sua experiência de vida, e Daniel ratifica: eu posso estar na cova dos leões, ainda que a morte venha sobre mim, eu não abandonarei o meu Deus. Daniel ficou firme uma noite inteira, e olha, que é das 6 da tarde até as 6 da manhã, hein? 12 horas brincando com os gatinhos, 12 horas brincando com os gatinhos, dito. Daniel não foi tocado, porque a gente sabe qual é a verdade. Ele não tinha cheiro de carne, ele era espírito do Senhor dentro daquela cova. O leão não cheirou carne em Daniel, mas cheirou o Espírito de Deus, e como espírito eles não tocaram, porque não tem como tocar em algo que é abstrato. Atrás dessa sua forma física há um corpo espiritual chamado Espírito Santo. Há um Espírito Santo que envolve toda essa massa chamada homem e mulher. Está te dizendo aqui nessa manhã: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, eu estou contigo. A vara do Senhor e o cajado dele nos consola. Crê nisso? Crê nisso nessa manhã? Nos coloque de pé, por favor. Vamos orar. Mas antes eu quero fazer uma oração especial. Aleluia. Oração para que a sua vida seja uma vida transformada e uma vida que floresça.